A família que Deus me deu foi projetada por Ele. Né? Cada um com seus defeitos, com as suas alegrias, com as suas qualidades, muitas qualidades, mas a família que Deus me deu foi projetada por Ele. Então eu sempre digo que família é o plano de Deus para a humanidade. Falar da minha família. Como é que tudo começou? Primeiro, quando eu conheci a Cristiane, nós começamos a namorar e logo criamos um vínculo muito forte. E lógico, né? Apaixonada, me casei, tive 3 filhos maravilhosos, bênção de Deus na minha vida, encheram a minha vida de alegria. Enchem até hoje, agora com os netos, né, que já sou vovó. Eu acho que dos 3 filhos eu fui o que se aproximou mais da música, né? E vendo que ela sempre era muito apaixonada por piano, eu na verdade não queria fazer piano, eu queria fazer bateria. Só que ela não foi pensando pôr uma bateria dentro de um apartamento, né? Não era muito fácil. Então um teclado era mais tranquilo, né? E eu observando ela fazer, eu tinha muita dificuldade, não conseguia, mas eu queria muito fazer. Eu tinha uma paixão de aprender o que ela fazia também. A minha mãe, ela fez Belas Artes, né? Para ajudar dentro de casa, o meu pai era radialista na época, para ajudar dentro de casa, quando eles saíram da casa dos meus avós, porque nós moramos um bom tempo dentro da casa dos meus avós, quando eu era pequena, né? Então, para sair da casa dos meus avós, a minha mãe começou a dar aula de piano. Um dia minha mãe falou assim, por que você não vai fazer um cursinho de docinhos, né? Eu fui lá, fiz um cursinho de docinhos, aprendi a fazer bombom de morango e comecei a vender na cantina da igreja bombom de morango. Ninguém cuidava da cantina, fui eu cuidar. E foi um sucesso, era uma loucura, eu não vencia fazer. Era realmente fantástico. O tempo passou, nós abrimos uma confeitaria, a confeitaria Querduce. E ali, então, na Querduce, nós tivemos uma grande oportunidade de vida. Trabalhamos muito, eu trabalhei muito, meu esposo trabalhou muito, meus filhos trabalharam comigo. Foi uma junção de amor, competência, esforço, carinho, luta, amor, tudo era misturado. E com isso foi aumentando a empresa e graças a Deus nós tivemos condição de aumentar um pouco a casa dos meus pais, meus pais tiveram essa condição e cada vez mais nós tivemos o nosso melhor dentro de casa, o nosso pão de cada dia, né? Meus pais tiveram condições de colocar a gente em boas escolas, tiveram condições de colocar a gente também para aprender inglês, outras línguas, para aprender música, e sempre uma atividade física ali e aqui, que nós sempre gostávamos. O meu irmão era praticamente o mais habilidoso dos 3, assim, e era até a sensação dentro de casa, porque o seu raciocínio lógico e também a forma de produzir as coisas, assim, ele tinha facilidade de fazer qualquer coisa. E eu e minha irmã, a gente ficava observando, assim, querendo chegar naquele patamar, naquele nível também, porque o meu irmão era muito inteligente. Então a nossa história, se você for buscar lá atrás e trazê-la para o presente, é muito difícil. Você começa a relembrar dos bons momentos, de repente a gente percebe que está faltando alguém. Não, vem aqui, continua conversando com a câmera. Porque naquela madrugada, o então deputado, Carli Filho, ele bebia 4 garrafas de vinho, tinha cheirado muita cocaína. O médico que o atendeu disse que nunca viu tanta cocaína dentro de um corpo humano. Ele estava acima da velocidade, muito acima da velocidade,
né? A permitida na via máxima era 60, ele estava acima de 180 km por hora. Ele não possuía o direito a dirigir, porque estava cassada a carteira dele. Devastou nossas vidas nesse momento. Nós não sabíamos onde pisar, não sabíamos o que fazer no dia seguinte. Faltava uma peça, como se tivesse amputado um membro do nosso corpo. E é o que aconteceu de fato. E foi muito complicado. Aquela noite, quando nós voltamos para casa, depois de ter enterrado o filho, termos que dormir na mesma cama. Nós dormimos, a família deitou na mesma. Nós tínhamos uma cama muito grande. Nós deitamos todos na mesma cama e choramos como crianças naquela madrugada. Eu lembro que no dia seguinte a minha casa estava lotada, lotada. Eu lembro que entrou um jovem, me olhou e falou assim: tia Cris, deixa eu falar para você o que aconteceu 4 horas antes dessa tragédia. Eu sentei e falei: o que o Rafa te disse? Ele falou assim: o Rafa falou para mim, vamos comigo numa igreja hoje, Tonho? E eu falei para ele: estou tão cansado, eu te convido toda semana para ir na igreja. Você nunca quer ir? Hoje que eu estou super cansado, você quer ir numa igreja? Ele falou: hoje eu preciso ir numa igreja. Qual que é a igreja? Vamos comigo numa igreja. Eles acabaram indo aqui, pertinho, né? Na PIB. Estava tendo operação resgate. E o jovem pregador do dia trouxe uma mensagem falando do amor de Deus. Que Deus havia enviado Jesus para resgatar o que se havia perdido. No final de uma linda mensagem, ele faz um convite àquela igreja que estava ali e perguntou: existe alguém aqui neste meio que gostaria de se reconciliar com Deus? Talvez não haja uma outra oportunidade. Então o Rafael, com 1,98 m, ele era muito lindo. Ele tinha uns cabelos fartos, ele era todo sarado, barriguinha de tanquinho, ele era muito lindo. Ele levanta chorando e vai para frente. E quando ele volta para o banco, ele fala para o amigo: Tonho, hoje Jesus me resgatou. Domingo é dia das mães. Eu vou voltar para a igreja. Quando ele me conta essa história, eu tive fôlego de vida. E eu entendi que Deus tinha algo, que não era algo normal que estava acontecendo, de Deus ter preparado tudo aquilo para me sustentar naquele momento. E eu agradeci a Deus pela vida do Rafael e pela oportunidade que Deus deu a ele, dele voltar para casa. Porque não é fácil você encarar a realidade e pensar que após a morte do Gil, mais de 500 mil pessoas perderam a vida no trânsito no Brasil. E quando ocorre uma morte no trânsito, a gente entende como uma fatalidade. Teria que acontecer? Não. Poderia ter sido evitada. Então é muito difícil no Brasil você encarar a vida diariamente, criar filhos neste país, com tantas tragédias, com tanta injustiça. Como a Cris sempre fala, um país sem justiça é um país sem futuro. E Deus me fez um tratamento de choque. Ele me tratava com a dor dos outros, porque eu ouvia a dor das outras mães e entendia que não podia ficar naquilo só. Não podia ficar só naquilo. Né? Que nós éramos vozes que não éramos ouvidas, éramos vozes solitárias, vozes solitárias. E criamos o Instituto Paz no Trânsito. 1 ano após a morte do filho, nós inauguramos o Instituto Paz no Trânsito. Eu comecei a dar palestras, porque as palestras rendiam uma certa quantidade de dinheiro que podia pagar o aluguel daquele lugar, comprar a cesta básica, pagar a psicóloga. Então, eu comecei a dar palestras. Dei mais de 2.000 palestras no Paraná. Foi uma loucura. Mas vimos que nosso esforço era gigantesco, mas que havia necessidade de unir a cidade em torno deste projeto para que nós pudéssemos ter os resultados necessários. Então, eu fui atrás da prefeitura municipal, apresentei um projeto e eles falaram: mas como é que nós vamos juntar polícia militar, polícia de trânsito, né, Detran, a CETRAN, como é que vamos juntar todo esse povo? Eu falei: nós vamos juntar.
Liguei para o coronel, na época comandante, falou, dona Cris, venha, traga toda a equipe que nós vamos ouvir, vocês vão ver como é que nós vamos juntar essas forças. E graças a esta junção de forças, nós tivemos uma redução de 42% nas mortes no trânsito em Curitiba. Número histórico, isso é um número histórico, é fantástico. Então é possível fazer quando tem gente disponível, gente pronta, não apenas para ouvir, mas fazer, porque ações é que salvam vidas. São as ações que salvam vidas. E depois veio, lógico, né, a luta, porque nós não tínhamos recurso, o partido era muito pequeno e não havia recurso. Então, não pude viajar o estado, não pude fazer a campanha que eu imaginava que seria de convencer as pessoas a mudar comportamento e, junto com isso, salvar vidas. Eu queria abertura para poder chegar nas vidas. Eu cheguei para um senhor e eu estava com um folhetinho assim, era escasso o material, então eu tinha que saber para quem dar, porque a pessoa tinha que ficar para poder votar. E eu peguei aquele folhetinho, entreguei na mão dele e falei assim, o senhor vota em mim? Eu quero lutar para mudar essa questão das leis de trânsito nesse país, que elas sejam mais severas, que as leis sejam mais severas. Ele me olhou e falou assim, não voto não, a senhora está usando a morte do filho para se eleger. E aquilo foi como se, sabe, eu me assustei com aquela reação daquele homem e eu falei, Deus, o que eu respondo para ele? E eu ouvi aquilo falar assim, bem claro, fale a verdade. E eu olhei para ele e falei, é verdade. Enquanto eu usar a morte do meu filho, o teu terá a chance de vida que o meu não teve. E ele me olhou e falou, me dá esse papel. Eu vou votar em você. Eu vou votar em você. E naquele momento foi passando um pouco tempo e eu vi que apareceu o nome dela. Estava em último, mas apareceu o nome dela. E a hora que eu levantei, falei, nossa, apareceu o seu nome, mãe. Que divertido tá aqui, olha que legal, né? Tudo, né? Ok. Passou-se 15 minutos, atualizou novamente o sistema, ela foi para 5º lugar. E já estava com 65 mil votos. Eu lembro que ela precisava de pelo menos 95 mil votos para conseguir ser eleita. Passaram-se novamente mais 15 minutos, atualizou. Ela estava em 3º lugar com 95 mil votos. Eu olhei, eu fui o primeiro a falar, eu gritei no celular, meu Deus! Eu olhei assim, a senhora conseguiu, mãe, 95 mil votos. Aí todo mundo começou a gritar, foi emocionante, naquela hora ela começou a chorar. Nós, na verdade, nós nem sabíamos se 95 era o suficiente, mas foi o número que o partido tinha comentado com a gente. Mas ok, bem, tentamos e talvez conseguimos. E passaram-se mais 30 minutos, ela conseguiu, ela foi para 2º lugar, estava com 145 mil votos. E eu fiquei assustado, eu falei, meu Deus, olha, uma coisa eu tenho certeza, porque eu não conhecia, naquele ano, não conhecia praticamente nada de política, e eu falei, agora a senhora conseguiu. E a senhora está em 2º lugar. Passou-se 5 minutos. Ela estava com 170 mil votos e já estava em primeiro. Eu fiquei assustado e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, 170 mil votos em primeiro lugar é incrível. E passaram-se mais 5 minutos, 180 mil votos. Passaram-se mais 20 minutos, ela estava com 195 mil votos. E o 2º lugar, que eu acredito que era o Alex Canziani, estava uma distância boa dela. E ainda estava computando mais votos, e computando mais votos. E ela cresceu, ela foi para 200 mil votos. E ali nós já sabíamos que ela era um fenômeno de votos. Qual a mensagem que a mãe carrega? Eu acho que ela carrega uma mensagem de guerreira. A mensagem, acho que de toda mulher. Ela nunca vai fechar as portas. Ela nunca vai dizer não. Ela sempre estará com o coração aberto para receber qualquer pessoa. Eu vejo ela, sabe a Mulher Maravilha? Mais ou menos assim. Mais ou menos assim não, eu a vejo como a Mulher Maravilha, né? Porque ela é a minha Mulher Maravilha. Eu vejo a Cris assim muito empenhada nesse sentido, de criar condições, projetos, de conscientizar o maior número de pessoas sobre a importância de estarmos juntos, de enfrentarmos as dificuldades juntos, porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Eu sempre digo que gritos solitários não são ouvidos, nós precisamos estar juntos. E a Cris tem isso, ela luta, ela acorda motivada, cheia de vida, de ideias, querendo justamente construir um país melhor.
E o que eu preciso que você compreenda é que você mude comportamento. E mais uma vez entenda que o país que você quer está em você. Começa em você. Faça a tua parte, eu faço a minha. E quem sabe juntos a gente muda esse país. Só tem um caminho. E é para frente. Eu sempre digo que eu não sou esquerda e não sou direita. Eu sou o meu estado. Eu sou o meu povo. Eu sou vidas. Porque o que importa é isso. Não são siglas partidárias, guerras, né? Discussões sobre sexo dos anjos, né? Porque isso tudo vai passar, queridos. Tudo vai passar. O que nós vamos fazer com aquilo que nos foi dado? O que você fará com aquilo que te foi dado? Como você vai se apresentar no dia da prestação de contas? Quem traz no corpo a marca Maria.